Aproveitando o gancho que você falou aí, colocar no papel, eu não acreditava muito nessa coisa de colocar no papel. Mas lá atrás, quando eu comecei a colocar no papel o que eu queria, né, e visualizar, quando você escreve e visualiza, automaticamente a mente capta essa mensagem, né? Então, assim, coloca no papel, escreve, sabe? E olha, todo santo dia antes de dormir, você pega e olha, ó, isso. É a mesma coisa do planejamento diário. Você faz isso com seus sonhos também, com seus projetos, com seus planejamentos. É escrever, coloca no papel. Então, assim, ó, quando a Rafa fala em atravessar a ponte, pessoal, isso é muito louco quando você fala assim, vou atravessar a ponte. Porque é o seguinte, a ponte, ela é aquilo que está aqui na sua mente. Então, a hora que você fala assim, eu vou atravessar, você vai passar por momentos árduos. Isso é normal. Você já atravessou a sua ponte? A pergunta é essa. Se pergunta assim, você já atravessou? Que parte da ponte você se encontra? Isso é muito importante. Se você não tiver nem ideia de onde você está, aí você está perdido. Então, assim, essa metáfora de atravessar a ponte é bem interessante, né? Porque se você não tiver isso dentro da sua mente, dificilmente você vai quebrar as crenças limitantes, né? E a pessoa fala assim, nossa, Lúcio, você fala tanto de crenças limitantes, o que é crença limitante? Eu também não sabia que era crenças limitantes. São aqueles pensamentos adquiridos normalmente na infância, aqueles pensamentos pelos quais impedem a gente de seguir em frente. E isso é muito complicado, tá? Assim, eu tenho diversos casos, eu já meio que ressignifiquei bastante coisa, eu tenho muito para ressignificar ainda na minha vida. Mas o que são as crenças? Pessoal, precisa entender exatamente, ó, você não vai saber que você tem a crença. O muito louco é isso, que você só toma as tomadas de ação, mas o seu cérebro toma essas tomadas de ação porque você tem as crenças internas. Vou contar uma história, não a minha, mas de uma pessoa que quando criança, ela, a irmã, o pai e a mãe num restaurante. E o pai era um cara, tipo, grosseirão, não, a pessoa respeitosa, sabe? Aí chegou a conta, ele ficou puto com o valor da conta, aí começou a brigar lá com o garçom, já brigou com a mulher, porque o dinheiro, não sei o que, então essa questão do dinheiro que ele exaltava demais, que era o problema da vida. E a menina, ela era atleta de uma escola, então ela tinha lá os treinamentos de primeiros socorros, então ela sabia, ela entendia disso aí. E o pai dela, na hora, deu uns piripaque lá, ela que teve que fazer os primeiros socorros nele, e ele morreu nos braços dela. Essa menina cresceu, ela não tinha nada. Ela era enfermeira, trabalhava no hospital, não ganhava mal, só que ela não conseguia ter patrimônio. Ela só conseguiu quebrar essa crença depois que ela entendeu que existia aquele fato lá da infância dentro da mente dela. Por quê? Ela foi trabalhar onde? De enfermeira. Por quê? Porque o pai morreu. E ela, na hora, quando cresceu, ela não parou para pensar de quando ela era criança. E outro detalhe, ela não conseguia guardar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro foi o que levou o pai dela, que deixava aquela desunião dentro da família. Então, olha como que a mente processa isso dentro de você. Isso é muito louco. Então, as crenças limitantes, exatamente isso, pessoal. São coisas que você não tem nem ideia, mas está aí dentro de você.